Amém, a paz, a igreja a todos, uma boa noite. Bom, é um privilégio estar aqui hoje. Não sei se todos me conhecem, sou o Eduardo, né? Eu me converti na igreja de Nova Vida. Então um dia eu entrei, né, por aquelas portas ainda sem conhecer Jesus como eu conheço hoje, né? E para mim é um privilégio ter a oportunidade de compartilhar com vocês uma mensagem hoje, né, e devolver um pouquinho do amor, né, que todos vocês tiveram com a minha vida, da minha família. Então é um privilégio muito grande. Tá? Como, né, eu disse, hoje é a minha primeira vez aqui, tá bom? E eu queria compartilhar um ensinamento do pastor Roberto, não está ali hoje, mas ele um dia ele comentou com a gente e me fez acreditar que eu acho que ele nunca ouviu uma mensagem ruim, ele estando pessoalmente dentro do culto. Porque um dia conversando, ele falou, olha, quando a mensagem está ruim, você vê que a mensagem, nós temos que tomar uma atitude. Eu levanto e intercedo pela mensagem. O pastor Roberto ensinando para a gente, eu levanto, eu oro, eu intercedo, eu imponho as mãos. Então, é o que eu vou deixar para vocês, esse ensinamento do pastor Roberto. Se vocês verem que a mensagem não está indo, que a mensagem não está boa, intercede pela mensagem, pode orar, né, impõe as mãos aí, mas eu creio que o Senhor vai dirigir o que eu tenho para compartilhar com vocês hoje, amém? Bom, quando nós estávamos, né, conversando com a Jane, o pastor Bruno colocou essa consagração, né, para eu e para a Jane para administrarmos, e aí a Jane perguntou, olha, você tem alguma palavra, né, para compartilhar? E eu falei, tenho sim, Jane, uma palavra que já está desde o ano passado, que eu já venho meditando em cima dela. Essa foi uma palavra inspirada num congresso que eu fui no final, né, do ano, um congresso da igreja de Monte Sião, né, geração de vidas. Tá? E neste congresso, né, teve a ministração, né, do Lucas e da Jaqueline Hayashi, são pastores de ministério infantil, né? Eles têm um ministério infantil muito forte na igreja de Monte Sião, e esta mensagem foi baseada, tá, neste congresso, nas minhas anotações e algo mais que o Senhor colocou no meu coração para compartilhar com vocês. O tema dessa mensagem é afiando e lançando as flechas. Vou pedir para o Felipe colocar, já está aqui já? Podem abrir a palavra de Deus, ou quem quiser acompanhar aqui, já no telão, para a gente ir mais rápido. Vamos começar com esse Salmo 127, que diz assim, os filhos são a herança do Senhor, uma recompensa que Ele dá, como flecha nas mãos do guerreiro, são os filhos nascidos na juventude. Como é feliz o homem que tem a sua aljava cheia deles. Não será humilhado quando enfrentar os seus inimigos no tribunal. Amém. Bom, primeiro queria começar com uma pergunta. Quando falamos herança, o que vem na sua mente? O que seria uma herança? Vai ser participativo hoje, pode participar. O que é? Quando fala assim, uma herança, alguém recebeu uma herança. Dinheiro, já pensa que foi, né, alguma coisa boa, né? Infelizmente, uma herança você recebe geralmente quando alguém parte, né? Mas, né, pensa que foi dinheiro, alguns bens. Quando nós pesquisamos um pouco, né, dicionário, aprendi com o pastor Michel, nós vemos que herança ela pode ser um bem, um direito ou obrigação. Quem sabia que poderiam receber como herança uma obrigação? E isso traz um pouco eu queria que possamos refletir, e o que fazemos quando recebemos uma herança? Quando você recebe uma herança, né? Alguém, assim como, e principalmente quando é vinda do Senhor, recebi uma herança de Deus. O que nós podemos fazer quando recebemos uma herança? Bom, na parábola do filho pródigo, nós temos um exemplo, né? Que o filho diz, o filho foi até o pai e ele pediu a sua herança antecipada ao pai. E o pai lhe concedeu.
E a palavra diz que ele se foi para uma região e lá ele desperdiçou a sua herança porque ele viveu irresponsavelmente. Então, quando nós temos uma herança e nós não sabemos aproveitá-la, não sabemos tomar conta dela, nós podemos desperdiçá-la se nós vivermos de maneira irresponsável com ela. Ninguém quer perder a herança, né? Uma herança do Senhor. Isso não seria bom para ninguém. Mas nós podemos, né, fazer o contrário, nós podemos utilizar essa herança. Quando o Senhor nos confia algo, quando o Senhor nos dá algo, primeiro, é porque Ele sabe que nós temos a capacidade de tomar conta disso. Por isso Ele nos confiou. Nós temos que crer na palavra. Ele te confiou filhos. Ele te confiou alunos para os professores. Ele te confiou. Então, Ele espera que você faça o quê? Que você venha a multiplicar essa herança, a prosperar esta herança. Que você utilize ela, né, da melhor maneira possível, a sua herança. Então, aqui nós recebemos uma herança. Se vivermos de maneira irresponsável, nós podemos desperdiçá-la. Que coisa triste seria desperdiçar uma herança do Senhor. Mas, ao contrário disso, nós podemos preservar, nós podemos investir na herança do Senhor. Quando nós temos a parábola dos talentos, que o Senhor dá talentos, o que as pessoas, né, fizeram com alguns, né, fizeram com os talentos. Eles multiplicaram os talentos e foram servos fiéis. Agora teve aquele que enterrou o seu talento. E é muito interessante nesta parábola que ele diz que ele entregou a quantidade de talentos, cada um segundo a sua capacidade. Então, tudo aquilo que nos foi entregue para que possamos tomar conta será de acordo com a nossa capacidade. Não podemos ter medo, não podemos negligenciar isso. Dizer, não sou capaz. Dizer, não consigo. As dificuldades foram muitas. Tudo isso que me foi dado, eu não estava preparado. Nós temos que confiar mais no Senhor. Se Ele te deu esta responsabilidade, se Ele te deu essa herança, se Ele te confiou a tarefa de ministrar aos alunos do ministério infantil, se Ele te deu filhos, Ele irá te capacitar, Ele irá prover tudo aquilo que você precisar para que você possa multiplicar essa herança. O Senhor, Ele é um Deus de continuidade, né? Ele sempre vai continuar tudo aquilo que Ele pretende realizar nas nossas vidas. Agora eu queria falar um pouquinho de flechas. Quando ele diz aqui, os filhos, né, são como flechas nas mãos do guerreiro. Quando falamos em flechas, nós já estamos falando em armas. Por que precisamos falar de armas? Nós vivemos em uma constante guerra. Quem aí sabia que nós estamos guerreando e precisamos guerrear o tempo todo? Nós estamos em guerra contra o inimigo das nossas almas, o tempo inteiro. E nós precisamos ter isso muito claro, porque imagine um guerreiro que não sabe que ele está dentro de uma batalha, um guerreiro que não está sendo preparado. Quando nós falamos de flechas, elas são armas de ataques. Flechas, elas são poderosas contra o inimigo. Estávamos agora há pouco, né, falando um pouco das minhas férias, e eu tive a oportunidade de participar, né, de um stand, né, de tiro ao alvo com flechas. E achei muito, muito interessante, né? Foi a minha primeira vez, todo o preparo em segurar o arco, os equipamentos que você precisa, o preparo que são realizado com as flechas elas precisam ser preparadas, você tem um lado correto para colocar, uma parte onde vai dar a direção, não eram
as flechas que eu utilizei não eram flechas de ataques, né? Eram flechas ali com um material como um plástico apenas, né, para acertar um alvo. Mas imagine que as flechas, elas precisam ser preparadas, elas precisam ser lapidadas. Os nossos filhos são flechas. Os nossos alunos são flechas. E eles são armas poderosas. Armas poderosas contra quem? Contra o inimigo. Nós precisamos ter em mente isso, nós precisamos conhecer isso. Em Provérbios 22:6, eu trouxe as duas traduções aqui, eu vou começar com a NVI, muito conhecido, né? Diz que instrua a criança segundo os objetivos que você tem para ela. E mesmo com o passar dos anos, não se desviará deles. Então entenda, instruir as crianças segundo os objetivos, anote objetivos. Na outra tradução diz, ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Então veja que importante isso, nós devemos sim instruir as crianças no caminho do Senhor, mas segundo os objetivos que você tem para ela. Quais são os objetivos que você tem para os seus filhos? Quais são os objetivos que você tem quando você entra em uma sala no Ministério Infantil para ministrar uma aula? Quais são os objetivos? Você tem claro quais são os seus objetivos? Nós, no grupo de vida, trouxemos uma palavra em uma oportunidade onde a primeira pergunta era: quais são os seus objetivos pessoais? E eu pedi que as pessoas anotassem, e foi um pouco difícil, né? Alguém te perguntar, quais são os seus objetivos hoje? Quais são os seus objetivos? Se alguém te perguntasse agora, o que você escreveria em uma folha de papel? Os seus objetivos para hoje, os seus objetivos profissionais, os seus objetivos pessoais, os seus objetivos ministeriais, quais seriam os seus objetivos? Nós precisamos conhecer quais são os nossos objetivos, porque dessa maneira nós podemos ser intencionais. Esta foi uma palavra que foi utilizada ao congresso inteiro, e eu achei ela muito interessante. Ser intencional em todas as ações. Quando você tem um objetivo claro, quando você tem um propósito definido, você consegue ser intencional nas suas ações para que você consiga alcançar aquele objetivo. Então, anote aí, precisamos ser intencionais. Precisamos fazer as coisas com um propósito definido, fazer as coisas com objetivos. Por que eu estou dizendo tudo isso? Porque nós estamos dizendo que as crianças, elas são como flechas, os filhos são como flechas. E essas flechas, elas precisam ser preparadas, elas precisam ser lapidadas. Existe todo um trabalho em cima de uma flecha para que ela possa alcançar o seu objetivo. Se você confeccionar uma flecha de maneira equivocada, ela pode não ganhar força, ela pode não ter uma boa mira, pode acontecer de tudo. A flecha, ela exige alguns princípios. Se é uma flecha de ataque, você precisa afiá-la, né? Talvez utilizar algum material na sua ponta, dependendo de onde você vai utilizar. Você precisa das penas nas posições corretas, né? Para que ela consiga alcançar o alvo, para que você consiga atirar aquela flecha e ela tenha um longo alcance. Então, esses são os objetivos da flecha. Quem está confeccionando uma flecha, ele sabe muito bem qual é o propósito para que ele está confeccionando aquela flecha. Ele sabe que ela vai acertar um alvo, então ela tem que ser afiada. Ele sabe que uma flecha precisa de direção. Ele sabe que uma flecha ela precisa alcançar um alvo que está, muitas vezes, distante. Então, quando ele tem esse propósito muito claro, ele consegue enxergar valor em tudo aquilo que ele está fazendo. Quando ele vai afiar
a flecha, ele sabe qual que é o propósito. Por que ele está afiando a flecha? Quando ele vai posicionar as penas em uma flecha, ele sabe qual é o propósito de tudo aquilo. E não é diferente quando falamos das nossas crianças. Nós precisamos lapidá-las, precisamos saber ensinar o caminho do Senhor a elas. Nós precisamos que elas conheçam a Jesus. Nós precisamos que elas conheçam a palavra que liberta. Elas têm que ter este conhecimento. Elas precisam que nós, os pais, nós, os professores, tenhamos bons testemunhos. Elas aprendem muito com os testemunhos que nós damos, em ver as coisas que nós fazemos diante delas, tanto coisas boas quanto coisas más. Elas aprendem com tudo isso, elas estão observando o tempo todo. Nós temos que ter muito claro quais são os objetivos quando nós vamos educar os nossos filhos. Essa palavra falou muito comigo, em ser intencional em cada ação, aonde você leva os seus filhos, o que você ensina, qual a exposição que ele tem de mídia, de televisão, de internet, quais são as pessoas nas quais eles se relacionam. Tudo isso nós temos que observar. Nós precisamos entender que essas crianças, uma vez que elas forem lapidadas, uma vez que elas tiverem este ensinamento, elas serão tremendamente usadas por Deus. Aqui nós temos exemplos tremendos. O Arthur não está por aí, mas a Flávia sempre compartilha um exemplo tremendo, de que acontece uma experiência que ele teve com Deus. Eu queria compartilhar hoje aqui a experiência com a Sofia. Eu já comentei, já falei disso um pouco em outros tempos, quando eu ainda não era convertido. Minha esposa e as minhas filhas já participavam dos cultos, elas já vinham para a igreja de Nova Vida. E um dia, uma quarta-feira, um culto de quarta, parecido como esse, a Sophie, depois, à tarde, tomou banho, se trocou e dormiu. E a Kelly já estava no horário com a Duda, minha outra filha, e elas foram para o culto. Ok, eu ainda não frequentava, estava em casa lá, quarta-feira sempre passa um jogo de futebol e eu estava lá, vidradão. Quando a Sophie acordou, ela me chamou e perguntou, mas cadê a mãe? Cadê a Duda? Onde eles estão? Eu disse, olha filha, você dormiu, elas não quiseram te incomodar, eu também não, e elas foram para a igreja. Já se foram. E ela começou a chorar de uma maneira que aquilo me comoveu. E num dado momento, ela chorando, ela olhou para mim e falou, você tinha que ter me acordado, eu queria ir para a igreja. Irmãos, eu tenho que confessar, aquilo me tocou de uma maneira que não era simplesmente a Sophie falando comigo, ela estava sendo utilizada pelo Espírito Santo de Deus, porque aquilo me tocou de uma maneira que eu fiquei comovido. Eu disse, gente, como que eu posso estar aqui, e aqui dentro da minha casa, a Sophie, com esse desejo queimando no coração, que eu tinha que estar lá, eu queria estar lá. Hoje, quando nós viemos também, ela falou, olha pai, não, hoje eu vou contigo. No caminho a gente nós viemos conversando, e foi tremendo aquilo, e aquilo teve uma participação muito impactante em todo o processo de conversão da minha vida. Então, para que vocês tenham uma ideia, e a minha esposa fazia pouco tempo que estava frequentando a igreja, e a Sophie já tinha despertado esse amor, já tinha despertado essa vontade de estar na casa do Pai, de estar aqui, como nós estamos hoje. Uma criança preparada, uma criança afiada, uma criança que nós realizamos todos os objetivos que nós tínhamos para ela, de acordo com as instruções da palavra de Deus. Nós preparamos ela para o futuro, nós preparamos ela para impactar outras pessoas. Quando nós cuidamos apenas da salvação
de uma criança, imagina, todos nós pais, nós temos esta preocupação, né, de ensinar o caminho para que nossos filhos sejam salvos, nossos filhos conheçam a Jesus, conheçam ao Senhor e não se desviem jamais dos caminhos dele. Nós temos essa preocupação. Mas, como eu disse no começo, nós estamos em uma guerra. E quando nós nos preocupamos muitas vezes apenas com a salvação das nossas crianças, nós estamos empatando. Como assim empatando? Sim, ok. Para o propósito que é esperado das nossas crianças, dos nossos filhos, a salvação é muito pouco. O apóstolo Paulo diz que nós devemos colocar em prática a nossa salvação. Nós devemos desenvolver a nossa salvação. Então, nós preparamos as crianças para muito mais do que elas serem apenas salvas. Nós preparamos as nossas crianças para influenciarem o mundo, para que elas sejam os próximos ministros de louvores. Nós temos aí já, olha, o Vini sempre é um grande exemplo, filho do Celso. Nós temos aqui o Benício, que é uma figura, né? Todos os cultos de domingo, quando ele está aqui, ele pega a sua guitarra e fica ali louvando o Senhor do jeito dele, com a simplicidade dele, e é tremendo, aquilo impacta os adultos de uma maneira que quem olha é impossível não ser impactado por aquilo. E eles estão sendo preparados. E não só na nossa vida ministerial, os próximos pastores, os próximos diáconos, mas também na nossa vida secular. Quem serão os próximos? Talvez eles sejam os próximos prefeitos, os próximos governadores. Nós temos que ter essa preocupação. O próximo chefe da indústria, o próximo diretor da indústria, nós temos que ter essa preocupação com os nossos filhos, em prepará-los desde agora, desde já. Por isso precisamos ser intencionais com eles. Muitas vezes nós estamos mais preocupados em simplesmente proteger as nossas crianças do mundo. Ok, isso é um trabalho que deve ser feito, nós devemos dar toda essa proteção para que ela possa se desenvolver. Mas o trabalho não termina aí. Nós temos que preparar as crianças para influenciar o mundo, para influenciar onde elas estão. Uma criança vê um milagre, uma criança recebe uma palavra, quando ela está no seu ambiente, na escola, ela vai compartilhar isso com os amigos que estão lá. Quando ela vê uma boa atitude de um adulto, né, não lembro quem foi que comentou o caso do sinal vermelho, né? Alguém passou no sinal vermelho, ou sempre tem um filho que avisa, o sinal está vermelho, não vai passar. Já aprendeu de muito pequenininho, já sabe quais são as coisas certas, as coisas corretas, e tem observado isso. Então nós temos que preparar as nossas crianças para influenciar. Às vezes podemos ter no nosso ministério infantil uma criança onde os pais ainda não se converteram, como tinha a Sophie em um certo momento, onde eu estava em casa ainda não era convertido, e ela recebeu alguma instrução, ela foi tocada, ela foi utilizada. Nós devemos nos lembrar que não existe um Espírito Santo Júnior, não existe um Espírito Santo Mirim. O Espírito Santo é o mesmo. Ele usa as crianças da mesma maneira de como ele usa os adultos, os grandes, com a simplicidade delas, com o jeito delas. Imagine que para me impactar precisou não mais do que algumas palavras em um dado momento, com o convencimento do Espírito Santo. Mas elas precisam receber, elas precisam conhecer isso, elas precisam estar vivendo isso. E agora eu queria falar um pouco sobre os guerreiros. Quem são os guerreiros? Vamos participar. Quem são os guerreiros? Nós todos, como pais, como professores.
nós temos um papel muito importante. As flechas precisam ser preparadas, precisam ser lapidadas, mas depois que elas estão prontas, elas precisam de guerreiros para serem lançadas. Os guerreiros são os responsáveis por impulsionar estas flechas. E agora uma pergunta: e como estão as nossas aljavas? Reflita por alguns segundos. Como está a sua aljava? Como está hoje a sua aljava? Muitas vezes, e é muito triste isso, nossas aljavas podem estar vazias. Imagine isso, as nossas aljavas vazias. Não termos flechas para lançar. Muitas vezes, as nossas aljavas estão cheias de gravetos. Você olha, você tem. Quando você olha para retirar uma, você olha, você tem apenas um graveto, porque você não preparou a sua flecha. Muitas vezes temos medo de lançar as flechas porque elas não ficaram boas. Você reconhece que elas não ficaram boas e você desconfia, essa flecha não está afiada. Essa flecha eu não vou nem lançar porque ela não vai atingir o alvo. Essa flecha aqui não vou disparar, está torta, não vai alcançar, vai cair antes. Vou ser envergonhado. Esta é a importância de preparar as flechas. A palavra diz que somente com as aljavas cheias não seremos humilhados diante dos nossos inimigos. Precisamos encher as nossas aljavas de flechas boas, de flechas preparadas para que possamos atingir o nosso objetivo. Queridos, para a gente encaminhar aqui para a parte final. Em Jeremias 50, Felipe, abre Jeremias 50, 14, por favor. Está aí? Um pouquinho antes, no versículo 11, se referindo à Babilônia, ele diz assim: você que saqueia a minha herança. Como eu disse, nós estamos em uma batalha, nós estamos em uma guerra. E o inimigo, ele quer saquear a sua herança. Cada vez mais o inimigo tem investido onde? Nas crianças. Cada vez mais nós vemos ataques, e já não são mais ataques sutis, ele já se revelou. Nós temos agora ideologia de gênero e querem ensinar para as crianças nas escolas. A erotização na televisão, na música, tudo isso, a exposição muito cedo às crianças que ainda não estão preparadas psicologicamente para serem expostas àquele tipo de material, isso está acontecendo. E elas estão aprendendo um caminho que não é o caminho do Senhor. O inimigo, a Babilônia, que é o mundo caído, ele está tentando saquear a nossa herança. Em Jeremias 50, 14, ele diz assim: tomem posição de combate em volta da Babilônia. Todos vocês que empunham o arco, atirem nela, não poupem flechas, pois ela pecou contra o Senhor. Querido, nesta batalha que nós estamos, nós precisamos ser intencionais, saber conhecer os nossos objetivos. Nós precisamos saber que temos que encher as nossas aljavas de flechas, flechas boas, flechas preparadas, flechas lapidadas, com a certeza de que ela vai atingir o objetivo.
de que essas crianças serão luz aonde elas estiverem, na escola, em um familiar, no condomínio, por onde elas passarem, as outras crianças devem sentir um toque especial do Senhor, devem reconhecer Jesus na vida delas. Elas têm muito que ensinar, elas conseguem já compartilhar com a simplicidade, elas não vão pregar para uma outra criança, mas vai ser no testemunho, vai ser uma palavra suave, vai ser com a simplicidade de uma criança, mas elas serão utilizadas pelo Espírito Santo de Deus. Queridos, família e igreja juntas, nós precisamos nos juntarmos para lançar essas flechas. A família tem uma responsabilidade, porque passa a maior parte do tempo, muito mais a responsabilidade da família com os filhos. Mas nós, do Ministério Infantil, nós como crianças, o tempo que nós temos disponíveis com essas crianças, nós não podemos desperdiçar. Nós devemos ser intencionais no ensino. Imagina quando você ministrar para uma criança aquilo que você ministrar aqui no domingo, assim como a Sophie vai comentando no carro já no próprio domingo, certamente ela vai chegar no outro dia no colégio e vai comentar aquela história, aquilo que ela aprendeu, aquele ensinamento com uma outra criança. Nós precisamos ser intencionais, precisamos ministrar na vida delas com a certeza de que elas irão multiplicar aquele conhecimento, que elas irão influenciar outras crianças. Nós precisamos ter esse cuidado, este carinho, primeiramente com Deus, e ter a certeza de que esse é um trabalho que nós precisamos fazer juntos, os pais e a igreja. Juntos precisamos lançar essas flechas, juntos somos os guerreiros. Crianças que encontram Jesus vão testemunhar para os pais, para a sociedade, aquilo que elas estão vivendo, aquilo que elas aprenderam. Nós, muitas vezes, olhamos para a sociedade e vemos o caos que foi instalado. Como está? Dizemos, esta sociedade está difícil, essa sociedade está com os valores totalmente equivocados, esta sociedade. E muitas vezes nós nos referimos à sociedade como algo que está lá. Mas só que a sociedade, ela é o conjunto de todas as famílias. E nós estamos incluídos na sociedade. Nós fazemos parte da sociedade. E aonde tudo isso começa? Nós só poderemos ter famílias abençoadas quando as pessoas forem pessoas abençoadas. Então, aí nós conseguimos participar desde pequeno com essas crianças para que elas se tornem adultos, que elas se tornem adolescentes abençoados, porque elas formarão uma família abençoada. E somente assim nós vamos influenciar a sociedade para que esta sociedade seja uma sociedade abençoada. Então isso começa com as crianças ainda pequenas. Precisamos entender isso. Temos que investir tempo na vida dos nossos filhos, para que com a ajuda de Deus, eles possam ser pessoas abençoadas, formarem famílias abençoadas e formarem uma sociedade abençoada. Nós temos que ter essa certeza que com a ajuda de Deus nós conseguimos isso. Mas para isso precisamos ser intencionais, precisamos conhecer os nossos objetivos, qual é o nosso propósito. Assim enxergaremos valor a tudo aquilo que está à nossa volta. Tenham isso em mente. Eu quero deixar aqui um hashtag. Eu trabalho em um banco e estamos tendo muitas alterações, uma grande transformação. E em todas as reuniões
que nós vamos, né, fica muito claro que eles reconhecem que quem causa a transformação são as pessoas. Então, um dos nossos slogans é: acreditamos no poder de transformação das pessoas. Pessoas podem transformar pessoas. E aí, a hashtag em cima disso que nós lançamos foi gente que move gente. Hoje aqui nós estamos em um número reduzido de pessoas, mas cada um tem este poder de transformar o outro. Cada um tem a capacidade de influenciar o outro. Então, que aquilo que você absorveu hoje, aqui, que você possa de alguma maneira, não sei como você vai fazer, se vai ser no seu trabalho, se vai ser alguém da sua família, ou no próximo culto você encontrar algum irmão que não estava aqui, mas ajude a transformá-lo. Comente com ele aquilo que você absorveu hoje. Compartilhe com ele. E a hashtag que eu deixo, que possamos ser crente que move crente. Aquilo que você absorve, não deixe que morra em você. Compartilhe. Este número reduzido pode compartilhar, pode transformar toda a nossa igreja, mas depende de cada um se comprometer e aceitar esse desafio. Amém? Pode. Para a gente começar um período de oração, um período de clamor, vocês viram, né, em cima dessa palavra, a importância que nós temos com os pais, a importância que há em um professor do Ministério Infantil, a responsabilidade que ele tem, a participação que ele tem em todo este processo. E nós devemos dar essa devida importância. Nós não podemos negligenciar isso. Então eu queria fazer um apelo hoje, para que você, que já é um professor, que você se empenhe cada vez mais, que você entenda que este é um chamado, e que existem crianças que estão dependendo de você. E para você que ainda não é um professor, não é um voluntário do Ministério Infantil, mas se você sentiu no seu coração que você pode contribuir com essa tarefa, que você no final dê o seu nome para mim, fale comigo, olha, gostaria de alguma maneira contribuir, de alguma maneira ajudar o Ministério Infantil. Fale com a gente no final. Coloque esse propósito no seu coração. Faça parte deste grupo. Este é um plano de Deus. Amém? Amém, Senhor. Amém. Eu gostei da hashtag crente que move crente. É isso aí. Queridos, o Ministério Infantil realmente faz muitos anos que eu sirvo, né, através da vida das crianças na igreja. E eu digo para vocês que quando eu subo, tudo começa quando eu vou preparar a aula. Naquele momento eu já começo a ser ministrada. E ali eu já estou preparando as flechas, né? E quando eu subo para levar aquilo que Deus passou ao meu coração para as crianças, seja algo que Deus falou diretamente comigo, seja uma liçãozinha que me foi colocada na mão para transmitir para eles, naquele momento que eu estou ali com as crianças, é muito rico. É um momento em que Deus fala com eles e Deus fala comigo através deles. Eu já vi muitas vezes o professor falar: eu não vou subir hoje, eu preciso receber, eu tenho que ficar aqui embaixo, porque eu vou receber. A gente recebe muito lá. Muitas pessoas têm a visão de que pode subir as crianças, que a gente vai subir, vai dar um joguinho, que a gente vai brincar. Elas são ministradas, elas são preparadas lá em cima, né? Elas são flechas que a gente está, como é a palavra?
estamos sendo intencionais, estamos preparando, moldando, né? E de repente você fala assim: ah, mas hoje eu vim aqui para uma consagração e estou ouvindo falar sobre crianças. Amém. A gente veio aqui hoje, a intenção é falar o seu coração para que você olhe para essas crianças. Como eu falei no começo, pode ser seu filho, pode ser seu vizinho, pode ser uma criança que você vai ministrar na igreja, para que você olhe para essa criança com outros olhos. Vamos começar a nossa vida cristã. Elas começam desde pequenininho, né? Como Edu disse, através da filha dele, ele abriu os olhos. O Espírito Santo falou com ele através da filha dele. Às vezes a gente chegou para Jesus já adulto, né? Mas foi tão maravilhoso, é tão maravilhoso viver na presença de Deus, é tão bom ter esse Deus na nossa vida, né? Esses dias eu estava conversando com uma pessoa, o quanto foi transformador para a minha vida conhecer Jesus. Eu conheci Jesus, eu tinha 27 anos, né? Mas aí eu fico vendo essas crianças que têm a maravilhosa oportunidade de crescer na presença de Deus. Que rico que é isso, que tremendo. Então, vamos consagrar hoje a nossa vida e pedir a Deus que nos encha de uma forma tal que quando a gente olha para uma criança, a gente possa ver o potencial que elas têm, a flecha que elas podem ser. E nós, como guerreiros que já somos, que nós podemos ensinar essas crianças. Amém? Eu gostaria que todos ficassem em pé, que a gente fosse levantar um clamor. Em primeiro lugar, que a gente levantasse um clamor por todas as crianças. Como o Edu falou, está muito difícil hoje. Elas estão sendo induzidas ao pecado muito cedo. Elas estão adultilizadas. Nossas crianças estão tendo contato com coisas que não é para a idade delas. E isso está muito difícil. É uma situação muito triste, não só do nosso país, mas no mundo como um geral, né? Então, eu gostaria que essa noite a gente levantasse um clamor por todas as crianças e também um clamor pelo ministério infantil da nossa igreja, para que nós possamos ser fortalecidos como professores, os líderes, e para que Deus levante mais obreiro. Se você ouviu essa palavra e você sentiu no seu coração de que você pode ser um guerreiro, vem falar com o Edu, vem falar, não fica preocupado. Poxa, eu queria ser um guerreiro, eu queria ser uma guerreira, que bacana, mas eu acho que eu não sei. Não tem isso. Vem falar com a gente. Não é uma coisa do outro mundo. É aquilo que está no seu coração, aquilo que Deus ministra no seu coração, você vai levar para eles. Vem ajudar a gente. Vem fazer parte disso. Vem ser um guerreiro que molda as nossas crianças. É maravilhoso. Eu digo para vocês que o dia que você der a sua primeira aula, você nunca mais vai querer sair do Ministério Infantil. É muito bom servir através das nossas crianças. Amém? Senhor, em nome de Jesus, Pai, queremos levantar um clamor essa noite como igreja, Senhor Deus. Pai, em nome de Jesus, Senhor, que cada vez mais se formem guerreiros ao redor das nossas crianças, Senhor Deus. Que elas possam ter a oportunidade de ouvir a Tua palavra, Senhor Deus. Que nós possamos, Senhor Deus, ter olhos espirituais, Senhor. Que nós possamos, Senhor Deus, ter um coração cheio da Tua presença, Senhor. E olharmos para as crianças ao nosso redor, Senhor Deus. Que nós, Senhor Deus, não deixemos que nenhuma delas escapem, Senhor. Nos dê palavras, nos dê estratégias, Senhor. Que nós possamos, Senhor Deus, buscar ao filho dos nossos vizinhos, Senhor. Aos nossos parentes mais próximos que nunca vieram à igreja, Senhor Deus. E que nós possamos buscar essas crianças e trazê-las
a presença de Deus. Pai, nós levantamos um clamor também, Senhor Deus, para que o Senhor guarde as crianças, Senhor, da maldade desse mundo, Senhor Deus. Oh Pai, em nome de Jesus, que se levantem homens e mulheres guerreiras por todo esse país, Senhor Deus. Oh Pai amado, Pai querido, que as crianças, Senhor Deus, sejam cercadas de guerreiros, Senhor, que possam, Senhor Deus, levar a Tua palavra e guardar essas crianças do mal deste mundo, Senhor Deus. Pai, em nome de Jesus, eu peço também que o Senhor levante entre nós obreiros, Senhor, pessoas que sejam tocadas por essa palavra, Senhor Deus, que percebam a necessidade que temos. É uma necessidade urgente, Senhor, não é para amanhã, não é para o mês que vem, Senhor, é para o agora, Pai, a necessidade urgente que temos de alcançar essas crianças, Senhor, que no nosso meio, Senhor Deus, obreiros se levantem, Senhor, pessoas se levantem, Senhor Deus, prontos para servir, Senhor Deus, e serem guerreiros na vida dessas crianças, Senhor Deus, forjando essas crianças, Senhor. Oh Pai, em nome de Jesus, Senhor, toca no coração daquela pessoa que está em dúvida, Senhor Deus, que já olhou para o infantil com os olhos de desejo, mas que tem medo, Senhor, que o Senhor toque na vida dessas pessoas, Senhor Deus. Oh Pai, em nome de Jesus, eu clamo, Senhor Deus, por cada filho nosso, por cada criança da nossa igreja, Senhor, que tudo aquilo que é ministrado na vida deles ali na classinha, Senhor Deus, que eles levem em seus corações, Senhor, como foi falado aqui hoje, que elas sejam crianças ousadas, Senhor. Enche as nossas crianças de ousadia, para que elas cheguem na sua escola, no bairro, no condomínio, no parque, que elas possam abrir a boca, Senhor Deus, e pronunciar o nome de Jesus às outras crianças, Pai. Em nome de Jesus, que essas crianças sejam realmente cheias do Teu Espírito Santo, Senhor Deus. Pai amado, Pai querido, coloca cada um que está aqui essa noite, Senhor, aqueles que vieram com o coração apertado, Senhor, aqueles que vieram, Senhor Deus, com suas angústias, com seus medos, que eles sejam tocados aqui hoje, Senhor Deus, que nós possamos sair daqui, Senhor, cheios do Teu Espírito Santo, Senhor, cheios do Teu Espírito Santo, renovados em Ti, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Abençoa cada um aqui essa noite, Pai, em nome de Jesus.